Olá a todos, boa tarde, sejam bem-vindos ao lançamento do novo projeto BIM Colaborativo 3.0. É um prazer estar aqui com vocês, meu nome é Rogério Suzuki, sou arquiteto de formação, a gente vem trabalhando aí há quase 30 anos para tentar melhorar a cadeia produtiva da construção, trazendo tecnologias, melhorando processos e tentando transformar as empresas. Nossa empresa, basicamente, ela vem trabalhando com vários portfólios, né, entre eles planejamento, implantação de BIM, iniciativas orientadas a melhorar as empresas, dentro de 6 portfólios. Fazendo isso dentro de empresas do Brasil inteiro, clientes do mercado imobiliário, infraestrutura, varejo, clientes institucionais. Bom, dentro do BIM, vamos especificamente falar um pouquinho, né, da questão do contexto, para todo mundo entender, né, das opções para fazer implantação, mas basicamente a gente começa com um retrato do avanço do BIM em termos mundial, né, essa é uma representação do Manual da Irlanda, mais ou menos em 2017, 2018, e aí a gente pode ver as obrigatoriedades em diversos níveis, em diversos países do mundo. Todas as pesquisas apontam, né, em vários países, uma curva de adoção bastante significativa ao longo desses anos, e o Brasil não é diferente, né? Nós iniciamos nossa caminhada pouco antes do ano 2010, com iniciativas pontuais de sindicatos, né? Depois o próprio governo lançou alguns editais de contratação, governos estaduais como Santa Catarina, a CEBIC desenvolvendo um trabalho de disseminação, desenvolvendo a coletânea, a BDI junto com a MDIC desenvolvendo guias gratuitos de apoio, né, ao entendimento do BIM, das vantagens, e vários agentes públicos e privados desenvolvendo seus primeiros projetos. O primeiro marco significativo realmente foi o decreto institucionalizando o Comitê Estratégico, isso foi em 2018, e aí começamos a receber, né, importantes agentes externos, como o pessoal que desenvolveu toda a estratégia do Reino Unido e nos apoiou, né, junto desse trabalho que a gente teve o prazer de participar em 2018, do desenvolvimento do roadmap, do plano estratégico de implantação do governo federal, né? Como vários de vocês já sabem, esse plano tem uma série de iniciativas e orientações, né? E depois, obviamente, o conjunto, né, de todos os entes públicos começaram a se organizar, a desenvolver as suas iniciativas, tivemos premiação, e também o decreto bastante significativo, que é o 10.306, onde cria-se um marco progressivo de adoção BIM, começando em janeiro desse ano, né, com projetos, em janeiro de 2024, projetos e obras, e em 2028, projetos, obras, gestão e operação. Ao longo desse tempo, não só entes públicos, mas entes privados investiram fortemente na sua adoção, e aqui a gente pode ver alguns exemplos, né, de roadmap, de exemplos de conquistas, né, de todo esse trabalho mais recentemente, por exemplo, como esse guia, tanto do DENIT quanto da SAC, né, da Secretaria de Aviação Civil, falando sobre como receber os modelos de pós-decreto, né? Então, o mercado, como eu já havia falado, já vem reagindo há um tempo, né? Esses são alguns números, né, de adoção do BIM de diversas fontes, e hoje a gente pode dizer que o BIM realmente não é uma novidade, né? Ao menos em boa parte dos nossos estados, a gente vê iniciativas tanto do âmbito público quanto do privado. Bom, e como é que o nosso projeto se liga com tudo isso? Tudo começou com o roadshow da CEBIC, onde a gente percorreu aí 19 cidades. Então, a gente desenvolvia toda a parte da palestra de sensibilização, né, bastante mobilização dos agentes locais, cases, né, muita interação, desenvolvedores de software apoiando, né, e uma interação corpo a corpo que resultou numa massa de informações, né?
Então, todos entenderam, né, a primeira grande coisa que é as vantagens inerentes ao uso do BIM. Ao mesmo tempo, reportaram uma série de dificuldades de fazer a implantação, né? Essas dificuldades começam, por exemplo, pela falta de profissionais, né? Falta de mão de obra para poder trabalhar, e passa por toda uma normativa, questões curriculares, né? Contratos e leis que foram aos poucos revistos, assim como questões práticas como investimento, né? Falta de preparo, né? E é dentro disso que existe uma grande dúvida para quem está começando a caminhada das opções, né? Então, muita gente encara o BIM como um movimento puramente orientado à tecnologia, né? Então ele já pensa imediatamente em comprar software, né? Outros já começam a entender que a coisa não é tão simples, né? Então é preciso estudar de novo, buscar uma pós-graduação, fazer cursos, contratar consultorias e assim por diante. No relatório do BIM Latam, né, que foi feito no final de 2020, nós temos uma parte que é interessante, que fala sobre como os agentes diversos, as empresas, né, dos diversos países que participaram da pesquisa, optaram para fazer a sua implantação, né? E a primeira é a estratégia própria, vamos dizer assim, cada um elegendo como deveria fazer a sua implantação BIM. Outros, em segundo lugar, seria o apoio através de consultorias especializadas e depois assessoramento com empresas de software, né? Vamos refletir um pouquinho sobre cada uma delas, né? Então, é muito comum, né? A primeira coisa, a gente fala assim, não, me convenci, eu tenho que ir para esse tal do BIM, vou baixar um software, vou ver uns tutoriais na internet e vou começar a fazer modelos e assim por diante, ou seja, muita iniciativa pessoal, né? A única grande coisa é que, passado o movimento inicial, né, você tem aí expectativas que às vezes não correspondem com a realidade, né, por falta de entendimento do conceito. Ou o pessoal se depara com uma diversidade tecnológica muito grande, não são poucos os softwares, né? E existe entendimento incorreto dos conceitos, né? Muita gente não buscou orientação de fato, em termos de estudo, etc. E, obviamente, existe investimento de tempo e dinheiro, né? Alguns já buscaram um caminho um pouco mais, assim, profundo, vai dizer, mais embasado, em termos da academia, então se inscrever em pós-graduação, mas que realmente a primeira grande questão redunda, realmente existe um investimento a ser feito, né, tanto de tempo quanto em dinheiro, e nem sempre as pessoas estão dispostas a esperar por resultados, né? E é com isso que entra, né, toda uma questão que o pessoal começa a trabalhar e não é difícil olhar no mercado, né, toda uma, como é que vamos dizer assim, relatos como esse que nós captamos na primeira edição do colaborativo, de pessoas que estão tentando trabalhar com BIM há um certo tempo, né, que depois que começa a fazer as modelagens não consegue avançar, ou que muita gente tem dificuldade de realmente implantar isso na prática, né? Então, o que é interessante, né, depois a gente que está há um bom tempo no mercado, e escutando, né, os diversos relatos de iniciativa, né, muitos mesclam um pouco de decepção, né, e às vezes uma falta de, vamos dizer assim, de concretização dos resultados, né? Obviamente, existem empresas que buscaram consultorias, que, obviamente, a gente entende, dada a complexidade da implantação, que seria o caminho ideal, né? Você tem um atendimento personalizado de acordo com as suas necessidades na orientação, né, o desenvolvimento dos seus negócios, só que existe uma diversidade, obviamente, de níveis de consultorias e metodologias, né, de implantação, né? Somado a isso, obviamente, existe um tempo, né, para se redesenhar processos, se levantar plataformas, se desenvolver projeto piloto, e sempre a questão do tempo e do custo sempre envolve e pesa bastante e inviabiliza, né, o uso da consultoria em muitos casos, principalmente para os pequenos negócios, né?
A outra opção levantada naquele questionário da Latam fala da empresas de software, né? Primeiro, a gente tem que entender que o BIM ele permeia por um ciclo de vida inteiro dos empreendimentos, seja mercado imobiliário, seja infraestrutura, né? Então, com isso, é muito difícil você ter um player no mercado de software que consiga suportar, né, todos os usos, né, mais de 150 usos, de acordo com o SUCA, e mesmo todo o ciclo de vida, né, ter plataformas o suficiente. E outro que, obviamente, se você contrata uma empresa que vende a própria tecnologia, né, existe sempre uma questão de conflito de interesses, né, que normalmente isso ocorre e não é verdade, não é, como diz, novidade para ninguém, né? Muitas empresas têm foco realmente na venda e não no resultado do cliente, né? Eu posso dizer isso com bastante segurança, trabalhei aí muitos anos dentro desse mercado e a gente sabe que é a vida como ela é, né? Não existe um compromisso de vendas, isso é muito claro, né? E também, obviamente, sempre passando, independente do suporte que você tenha, seja pós, seja uma consultoria especializada, ou seja, empresas de software, você passa pelo componente da própria qualidade dos consultores, né? Bom, dentro disso, o que a gente está trazendo, né? A gente está trazendo opções, né? Então, depois daquele roadshow da CEBIC, nós fomos provocados a trazer uma solução e a gente fez esse trabalho dentro, junto com o Sinduscon do Distrito Federal, a CEBIC, o apoio do Senai e o apoio fundamental do SEBRAE, né? Que juntos trouxemos 16 empresas, né? E conseguimos de uma maneira inovadora, porque realmente até hoje a gente não tem conhecimento de um movimento dessa natureza, né? Mesmo no mercado estrangeiro. E o que foi muito interessante é que, ao mesmo tempo, né, você otimiza a questão do investimento, então a consultoria ela consegue atender mais de uma empresa ao mesmo tempo. E outra novidade que a gente implementou foi justamente o trabalho colaborativo, né? Veio a pandemia, né, e a gente mesmo também entendeu uma coisa muito, muito clara, né? De 16 em 16 empresas, a gente ia demorar muito tempo para transformar o mercado. E com isso, em julho de 2020, lançamos a primeira edição online, né, do BIM Colaborativo, através da própria CEBIC, de várias entidades apoiadoras. Desenvolvemos aí uma série de lives, né, muita gente interessada. E em janeiro, finalmente, começamos, e vocês viram o vídeo no começo com os principais resultados, né? Então, o que é interessante? É um modelo colaborativo, coletivo, né? Empresas de 9 estados da federação que desenvolveram o mesmo caminho, né? A mesma jornada, que ela começa pelo workshop de alinhamento conceitual, passou por uma busca de plataformas e conhecimento das principais plataformas de mercado. A gente teve apoio dos principais desenvolvedores, dos 8 principais desenvolvedores naquela época. Formamos as equipes, né? Essas equipes foram organizadas de uma maneira multidisciplinar e desenvolveram o treinamento, né, dado pelos próprios fabricantes. Após tudo isso, iniciou-se um processo mais interessante, né, e vamos dizer assim, a cereja do bolo, que foi fazer realmente um projeto de uma maneira colaborativa e integrada. Então, todos conviveram, né, dentro de uma plataforma online, né? Apesar de ser tudo remoto, a gente teve bastante interação, né? Aqui a gente tem imagens das entrevistas feitas individualmente por empresas, que gerou depois uma massa de dados, né, em termos de maturidade digital. Os participantes escolheram plataformas, né, dentro das apresentadas pelos desenvolvedores e foram organizados em equipes, sendo aqui as primeiras 5 equipes um grupo do InovaCon, né, do pessoal do Ceará, do Sinduscon do Ceará, com apoio do SESI, e que recentemente até desenvolveu uma publicação, né, em parceria da nossa empresa, junto para dar orientações para a implantação em micro e pequenas empresas. Do resto do Brasil, tivemos mais 7 equipes multidisciplinares,
O que é interessante dessas equipes sempre bastante distintas em termos de vocação, de negócio, de tamanho, né? Elas receberam uma dose bastante grande de treinamento e a gente sempre foi acompanhando, né, todo o tempo, uma vez que é um projeto feito à distância, mesmo através de questionários, de interações, né, mesmo que remotos, mas constantemente perguntando para os nossos participantes como estavam em termos de dinâmica, como é que estavam vendo, né, todo esse trabalho sendo desenvolvido à distância. O fruto disso tudo, a gente gerou um acervo muito interessante de vídeos, de documentos, né, de links, e esse legado, né, foi todo apresentado num evento de encerramento, que inclusive vocês podem ver a gravação no nosso canal do YouTube, bastante emocionante, bastante interessante, com todo mundo que, de certa forma, colaborou, né, sejam os desenvolvedores de software, as próprias equipes, os nossos facilitadores, né, todo mundo reportando as suas, como diz, seus avanços, suas dificuldades, que são normais, né, e que foi muito gratificante ver o crescimento, né, de todos esses profissionais, dessas empresas em termos de maturidade. Imagina que muita gente nunca tinha colocado a mão num software BIM na vida, né, e fomos desenvolvendo todo o ciclo do início ao fim, né. Muito interessante sempre ter, né, a parceria das instituições, assim como dos próprios desenvolvedores de software, mas muito, muito bom ver que isso tudo frutificou, né? Então, a gente fez lives depois do projeto, com participação dos próprios participantes, trazendo profissionais experientes do mercado, né, que estão fazendo BIM, para poder realmente enriquecer e perpetuar essa experiência. Bom, finalmente vamos falar dessa nova edição, né, que é o 3.0, onde em vez da gente ter um formato inteiro, né, de 5 meses, a gente ouviu o mercado e desenvolveu, né, um BIM colaborativo que a gente está chamando de modular, né, onde nós temos a primeira etapa, que é uma etapa curta, né, que é o curso de imersão, que está começando agora, e daqui a pouco nós vamos entrar em detalhes. Depois, temos aí um trabalho junto com os principais desenvolvedores, com foco prático, instrumental, ou seja, conhecer os softwares, ter contato, desenvolver atividades práticas, escolher a plataforma e fazer treinamento, né? E, por último, um último módulo, que igualmente é a cereja do bolo, que é o projeto piloto prático, né, com trocas dos modelos, bastante interação, reuniões de coordenação, relatórios, feitos de uma maneira bastante diferente. Bom, tudo começa com essa imersão, né? Essa imersão, que está iniciando agora, de 30/11, nós vamos tirar dúvidas, nós vamos passar os principais conceitos, né? Mas, principalmente, né, uma grande diferença em relação à outra edição é a questão da simulação do fluxo de interoperabilidade, ou seja, vocês vão ver na teoria os conceitos, e ao final de cada dia vocês vão experimentar um pouco, visualizar como as informações são criadas, como as informações são exportadas, né? Ou seja, o BIM na prática, né? O BIM do jeito que ele deve ser feito, que é com troca de informações, né? A parte das tecnologias vai ficar para o ano que vem, né? No começo do ano que vem, e a gente também vai trazer novidades a respeito dessa própria dinâmica, seja dos desenvolvedores, seja da própria dinâmica, assim como o piloto, né? O piloto também ele foi mudado para melhor aí, vocês vão ver. Bom, esse trabalho que começa dia 30, né, é um trabalho de 4 dias, né? Basicamente, nós vamos ter 8 horas de interação, onde começa por alinhamento de conceitos, né? Junto com isso, nós vamos ter, ao fim de cada dia, a simulação do fluxo, e os participantes vão receber ainda uma avaliação da maturidade digital, né? Então, por que a gente desenvolve esse trabalho inicial, né? É importante esclarecer e alinhar expectativas de todo mundo que está entrando no projeto, no mundo BIM, podemos dizer assim, né? Nós temos que esclarecer
aspectos de implantação, que não é simplesmente escolher um software, implantar, criar bibliotecas, né? Nós temos que educar alguns conceitos, porque senão a gente não consegue navegar no mercado, né, desenvolvendo trocas, né, desenvolvendo o BIM de uma maneira colaborativa. E a identificação do estágio de maturidade passa também pelo entendimento do próprio participante de quais focos ele também deveria atender, né, e buscar, né, no desenvolvimento da sua empresa. Então, a primeira parte do conceito, obviamente, temos que entender o que está acontecendo no mundo, né, qual a diferença do CAD e do BIM, quais são os benefícios que a gente tem usando o BIM, né, e requisitos de informação, né, ou seja, o que torna um modelo adequado ou que ele consiga gerar valor nesses usos, né, de maneira realmente a criar o diferencial entre 2D e a modelagem da informação da construção. Outra coisa diz respeito a questões de interoperabilidade, né? Como é que a gente faz as trocas, quais são os formatos, né? Como a gente deve exportar os arquivos. Assim como entender, né, em todo o ciclo de vida, que começa pela questão do projeto autoral, né? Quais são os conceitos, né? O que muda quando a gente trabalha em BIM em relação ao 2D? Quais são plataformas, o que muda nos fluxos, né? Então, obviamente, aqui não é dado um foco tão grande nas plataformas, porque tem um módulo específico para isso. Mas a gente exemplifica, né, alerta para diferenças entre as diversas soluções e a gente tem certeza que o desenho, né, faz com que qualquer pessoa profissional ou que mesmo que já tenha alguma experiência aprenda coisas de grande valor, né? Em relação à parte final, a gente vai falar sobre o desafio da implantação, né, dos requisitos para a gente ter uma implantação de fato, né? Ou seja, não é só escolher a plataforma, nós temos que organizar a empresa em termos de padrões, né, organizar processos e criar documentos para facilitar a contratação ou fornecimento de serviços em BIM, né? E tudo isso tem que estar dentro, respeitando normas, respeitando todo um arcabouço, né, normativo, porque senão realmente a colaboração ela não consegue se concretizar na prática, né? Ao final de cada dia, então, vocês vão ver, né, o que é um software de modelagem autoral, né, qual é o processo dele exportar uma informação, por exemplo, de arquitetos para calculistas. Nós vamos mostrar o calculista recebendo esse modelo de arquitetura e processando, né, todo o seu trabalho, obviamente, de uma maneira simplificada, mas que vocês consigam entender, né, o que é importar um modelo, o que é trabalhar, o que é exportar, né, nos ciclos de projeto autoral, coordenação, né? Então, nós vamos simular o uso de um ambiente comum de dados, né, que é uma plataforma específica para armazenar informação BIM, e também simular fluxos baseados no BIM Collaboration Format, no BCF, né, para que vocês entendam que o mundo BIM é diferente do mundo tradicional da gente trabalhar com repositórios 2D e continuar com a comunicação via e-mail, né? A importação desses modelos junto com softwares de planejamento e a extração, né, da própria informação de quantitativa e de orçamento também vai ser mostrada ao longo desses 4 dias. Outra coisa importante, né, e que a gente entende que agrega um grande valor, é ter um diagnóstico da maturidade de cada empresa, né, dentro dos 4 pilares do BIM, seja em termos de processos, de tecnologias, de políticas, né, onde é muito importante que o próprio participante, né, depois ele saia com mais informação sobre quais são os enfoques que devem ser feitos aí para organizar a sua empresa. Então, essa é a landing page da inscrição, né? Nós temos aí do dia 30 do 11, terça-feira que vem, a primeira interação. Então, vão ser terças e quintas, das 17 às 19 horas. Né? Esses são os valores, para quem ainda não se inscreveu, nós temos descontos aí progressivos, né, para realmente não viabilizar a entrada, né, de um grande número de pessoas dentro de cada empresa. E, com isso,
esperamos que esse primeiro módulo nós tenhamos empresas alinhadas com esse conceito, né, com os processos e com as condicionantes que o BIM requer, né? E aí elas estarão aptas para o segundo módulo, que é o contato com as tecnologias. Em relação ao segundo módulo, né, o segundo módulo, a gente tem uma novidade que são 3 novos fabricantes aí bastante significativos no mercado, né, trazendo CDS, trazendo software de modelagem autoral, trazendo plataformas de colaboração, né? Então, esse segundo módulo vai ser feito no começo do ano que vem, e ele parte por 2 semanas de apresentações e hands-on. Hands-on, para quem não está habituado com esse termo, basicamente é você mexer na plataforma para experimentar, né? Então, isso é critério de cada desenvolvedor tem a sua técnica para fazer essa apresentação. Depois, nós vamos criar um webinar para ajudá-los na escolha, né? Então, vocês vão ver que a diversidade é bastante grande, né? Isso gera dúvidas, software não são todos iguais, é muito importante ter critério bem claro na avaliação, né? Que não é só custo, tem uma série de questões além também das funcionalidades. E o participante escolhe a plataforma e treina na plataforma orientado ao projeto piloto, né? Então, é importante entender que não é um treinamento completo, nosso programa não visa, né, esgotar todas as possibilidades de cada plataforma, mas a gente vai dar condições necessárias e suficientes para você poder desenvolver o trabalho do projeto piloto, né? Por fim, como novidade nessa edição do colaborativo, a gente está trazendo também o que a gente está chamando de um hackathon BIM, né? Então, no primeiro módulo, que é o curso de imersão, vocês vão olhar, né, os nossos consultores desenvolvendo esse fluxo, e no módulo de tecnologias vocês vão participar desse fluxo, né? Então, em vez de simplesmente olhar, vocês já vão ter recebido o treinamento e vão fazer essa simulação e ter essa experiência inicial da troca dos modelos, né? O projeto piloto também ele vem mudado, né, bastante, né? Primeira mudança, a gente está trazendo o conceito do ambiente comum de dados, né, do CDE, como repositório de troca, interação, colaboração entre as equipes. Então, o CDE ele é um requerimento, né, para 19650, a norma BIM, e é muito importante que a gente dê esse passo além, né, para o pessoal realmente começar a entender a diferença de fazer colaboração, fazer projeto, desenvolver a troca de informações dentro do ambiente colaborativo. E também nós estamos trazendo aí toda a interface, né, usando um dos principais métodos, né, de troca de informação, onde a gente consegue dar rastreabilidade das comunicações, a gente consegue fazer a agilização, né, da regularização dos problemas de projeto. Então, vocês vão ter uma experiência bastante diferente e muito viva, muito concreta em relação a como se fazia e como se faz no BIM de hoje, né? Nós vamos simular trabalho simultâneo, também essa é uma novidade, a gente vai ter bastante trabalho simultâneo entre as equipes e contamos sempre com o suporte direto dos desenvolvedores, né? Então, para o piloto, como novidade, a gente já teve, né, obviamente, como requer qualquer processo em BIM inicial, você apresentar as regras do jogo através do BIM Mandate, do plano de execução BIM, mas, junto a isso, nós vamos desenvolver todas as equipes treinamento nos ambientes comuns de dados e também um treinamento de colaboração para entender o fluxo baseado em BCF. Uma vez que isso é concluído, a equipe de arquitetura começa a sua modelagem e, dessa vez, diferentemente da outra, né, nós vamos ter muito mais interação simultânea, né, muito mais riqueza de troca e realmente uma experiência mais curta, que é outra questão que foi levantada na edição anterior,
que a gente estava falando de 9 semanas, 10 semanas, a gente reduziu aí para o piloto propriamente dito em 6 semanas. Isso vai facilitar bastante a participação das empresas, especialmente aquelas que estão, né, como nesse momento particular da construção, com muita atividade aí, com as suas equipes de projeto, né, obra e assim por diante. Dentro do nosso planejamento, nós temos essa ação, né, que é o curso de imersão para novembro agora, e o ano que vem nós vamos trabalhar sob demanda, ou seja, havendo necessidade, nós vamos lançar mais cursos de imersão, talvez 1 ou 2 trabalhos de tecnologia, para daí fecharmos turmas do projeto piloto, né? Tudo isso está sendo previsto, está sendo trabalhado, e não necessariamente a gente tem aquele bloco inteiro como a gente tinha na edição passada. Então, com isso, a gente encerra aqui, né, a nossa apresentação em relação ao novo colaborativo. A gente fica aqui à disposição de vocês para questões, né, e dúvidas que vocês já tenham aí em relação ao projeto. E a gente fica muito feliz, né, de trazer essa nova fórmula que a gente acredita, a gente desenvolveu ouvindo bastante, né, as críticas construtivas, principalmente, que a gente teve da primeira edição, e aprendendo com nossos clientes todos os dias, né, e tentando sempre trazer o melhor aí para o mercado, né. Um grande abraço, fiquem aí com saúde, boa tarde.